Você já se sentiu pequeno demais para algo grande que Deus colocou diante de você? Já teve a sensação de que, por mais que ame a fé, tem medo de falhar, de não estar à altura, de negar quando deveria confessar? Pois saiba, você não. A história que você vai ouvir hoje é sobre dois homens comuns, cheios de falhas, erros e cicatrizes, mas que foram chamados para algo extraordinário e disseram sim, sim à transformação, sim à missão. Sim é o Deus que salva. E esse sim ecoa até hoje como um convite direto ao seu coração. Pedro e Paulo não foram santos prontos. Eles foram moldados pela dor, lapidados pela graça, empurrados pelo Espírito Santo a um caminho que nenhum dos dois jamais teria escolhido sozinho. Pedro, o pescador impulsivo que afundou nas águas do medo. Paulo, o perseguidor implacável que caiu da soberba no caminho de Damasco. Mas acredite, foram justamente suas quedas que abriram espaço para a promessa de Deus brilhar com mais força. Você vai descobrir que Deus não procura perfeitos, Ele procura disponíveis, e isso pode mudar tudo. Muita gente acredita que a fé é para os fortes, para os santos de altar. Mas essa história vai provar o contrário. A fé verdadeira nasce no meio das contradições. Ela cresce onde há fragilidade. Ela floresce no terreno da conversão. É por isso que a solenidade de São Pedro e São Paulo é tão poderosa, porque revela que a rocha sobre a qual Cristo constrói sua igreja não é a perfeição, mas a fidelidade, e que o maior pregador da história nasceu de um coração antes endurecido pela violência. Já pensou que talvez seja exatamente da sua dor que Deus quer fazer um testemunho? E o mais impactante, eles não terminaram suas vidas como começaram. Suas mortes foram selos vivos do Evangelho. Pedro crucificado, de cabeça para baixo. Paulo decapitado, dois mártires, dois amigos, dois santos, um mesmo sangue por uma mesma fé. Eles nos lembram que viver o Evangelho não é sobre conveniência, mas sabra. E quando você compreender isso, vai perceber que seu lugar na história da salvação não é pequeno, é essencial. Por isso, antes de seguir nesse vídeo, me responde nos comentários. Qual parte da vida de Pedro e Paulo mais te confronta? O medo de cair ou a coragem de levantar? A missão ousada ou o chamado à fidelidade? Escreve aqui embaixo. Quero te ler. E se esse conteúdo já começou a falar com você, aproveita e se inscreve agora no canal. Ativa as notificações e compartilha com quem precisa escutar essa palavra. Porque o que vamos viver aqui é muito mais que informação. É transformação. A história de dois dos maiores pilares da fé cristã começa não com glórias, mas com encontros marcantes e transformações profundas. Pedro, um simples pescador da Galileia, acostumado ao cheiro do mar e ao peso das redes e surpreendido por um chamado que muda o curso da sua vida. Jesus o olha nos olhos e diz: segue-me. Já Paulo, antes conhecido como Saulo, era um fariseu fervoroso, perseguidor da igreja nascente, um homem que acreditava estar defendendo a lei de Deus, mas que se depara com a própria verdade no caminho de Damasco. O contraste entre os dois é gritante e, ao mesmo tempo, complementar. O que une esses dois gigantes da fé é exatamente aquilo que também pode unir a mim e a você: o encontro com o amor de Deus que transforma, que quebra correntes que o muda destinos. Pedro não era erudito, nem tampouco dotado de grande sabedoria. O mané era impulsivo, emotivo, cheio de altos e baixos. Mas foi exatamente nesse coração sincero e imperfeito que Jesus quis construir a base visível da sua igreja. Quantas vezes nos sentimos também assim, inseguros, falhos, pouco preparados, e ainda assim somos chamados. Paulo, por outro lado, tinha formação, conhecimento, influência, mas foi preciso cair do cavalo literalmente para enxergar que tudo aquilo que considerava lucro era perda diante do conhecimento de Cristo. E se Pedro representa o coração apaixonado, Paulo simboliza a mente rendida à verdade. Já parou para pensar que o Senhor chama a todos, com suas histórias, talentos e fraquezas, para uma missão única? Os primeiros passos desses apóstolos não foram solitários. Jesus caminha com Pedro, dia após dia, ensinando, corrigindo, encorajando. Paulo, mesmo após o impacto da visão no caminho de Damasco, é guiado pela mão de Ananias, batizado e inserido na comunidade. Isso nos mostra algo poderoso. O chamado é sempre pessoal, mas a missão é comunitária.
A fé não é para ser vivida sozinha. Por isso, estar em comunidade, rezar em conjunto, partilhar a palavra e a vida são atitudes que nos mantêm firmes. Já se perguntou com quem você tem caminhado na fé? Ao observar a jornada desses dois homens, percebemos que a conversão é contínua. Pedro, mesmo tendo confessado que Jesus é o Cristo, ainda nega o Mestre 3 vezes. Paulo, apesar da clareza da missão entre os gentios, passa por prisões, rejeições e dúvidas. Ambos nos ensinam que a conversão verdadeira não é um momento isolado, mas uma estrada, muitas vezes estreita, onde cada passo é graça. Você tem caminhado ou estagnado? Está disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias? E um detalhe belíssimo que talvez tenha passado despercebido. Pedro e Paulo são símbolos da tensão criativa da igreja. Um representa a estabilidade, o pastoreio, a tradição apostólica. O outro, a ousadia missionária, o anúncio incansável. Quantas vezes nossas comunidades precisam encontrar o equilíbrio entre conservar e renovar, entre proteger e ousar, entre cuidar dos que já estão e ir atrás dos que ainda estão longe? Talvez hoje, mais do que nunca, precisemos redescobrir a beleza dessa complementaridade. Mas não pense que essa missão foi fácil. Pedro enfrentou prisões, escarnios e cruz. Paulo foi apedrejado, açoitado, perseguido de cidade em cidade. Ambos sabiam que a fidelidade a Cristo custaria caro. E mesmo assim, escolheram amar até o fim. Em tempos em que a fé é tantas vezes ridicularizada, esses exemplos são faróis para nós. Será que temos sido fiéis quando tudo está contra? Ou nossa fé só floresce quando o solo é favorável? Outro ponto que não pode passar batido é como a vida desses homens revela a lógica do reino de Deus. Os últimos serão os primeiros. Pedro, o pescador, falho tornasse. O primeiro papa. Paulo, o perseguidor, viera apostolo. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Isso nos dá esperança, porque não importa o nosso passado nem as quedas, nem o que as pessoas acham de nós. Se nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo, tudo pode mudar. Já pensou no que Deus pode fazer com a sua história? A força desses homens não estava neles mesmos, estava na oração. Pedro tem visões enquanto reza. Paulo canta mesmo preso, porque seu espírito está livre. Ambos experimentam o poder do Espírito Santo, que os guia, sustenta e impulsiona. E é exatamente esse mesmo Espírito que está disponível hoje, para mim e para você. Não é algo do passado, é atual. É vivo, é presente. Já pediu hoje ao Espírito Santo que te conduza, como conduziu Pedro e Paulo? E por fim, não há como falar deles sem reconhecer que suas vidas se cruzam em Roma, onde ambos derramam o sangue como testemunho da fé. Dois caminhos diferentes, o mesmo destino, a salvação, a mesmo amor Jesus, o mesmo clamor, que todos conheçam o amor de Deus. A celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo é, portanto, muito mais do que uma data litúrgica. É um chamado pessoal a refletir: como tenho vivido a minha fé? Estou disposto a entregar minha vida, como eles fizeram? Se você já assistiu ao vídeo sobre o martírio de Estevão, vai perceber como o espírito que conduziu o primeiro mártir é o mesmo que inflamou o coração de Pedro e Paulo. Se ainda não viu, corre lá, depois desse vídeo. Isso está conectado, assim como a fé deles ilumina o nosso caminho. Os outros vídeos do canal te ajudam a entender como as promessas de Deus se cumprem em cada geração. Chega um momento na vida em que as palavras precisam se transformar em carne, e os discursos, por mais belos que sejam, já não são suficientes. É preciso testemunhar com a própria vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e Paulo. Após anos de missão, viagens, ensinamentos e perseguições, os dois apóstolos encontram o mesmo destino: Roma, não por acaso, mas por providência divina. É ali, no centro do império, onde o mundo político, cultural e religioso colide, que esses dois homens de fé encerram sua jornada com um selo de sangue. Já parou para pensar na força de um testemunho assim? O que faria você dar a vida? Pedro, aquele que um dia afundou nas águas por causa da dúvida, agora caminha com firmeza para o seu calvário. Elnaof não nega, não hesita. A tradição conta que, ao ser condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer como seu Senhor. Um gesto extremo, sim, mas profundamente revelador.
Que coração é esse que se curva, que o sei humilha, que transforma vergonha em glória? É o coração de quem entendeu que a salvação não é sobre status, mas sobre serviço. E o nosso coração, será que está disposto a se entregar por amor a Jesus? Paulo, por sua vez, sabe que o fim está próximo. Em sua carta a Timóteo, escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele não fala com amargura, fala com esperança. Calma-lhe, com a certeza de que sua vida valeu a pena, porque foi vivida para anunciar o Evangelho. Ele não morre como vítima, mas como vencedor. Que lição poderosa! Em vez de reclamar das prisões, dos açoites, das calúnias, ele agradece. Como isso confronta o nosso modo de viver, não é mesmo? Quantas vezes murmuramos diante de uma dificuldade, enquanto homens como Paulo louvavam até na cadeia? O martírio de ambos não é fim, é cume, é ápice. É como se cada golpe, cada gota de sangue, cada dor fosse transformada em luz para a igreja. Pedro morre na colina do Vaticano. Paulo, decapitado na Via Ostiense. 2 corpos, 2 mortes, mas um só Espírito, o Espírito Santo. E esse Espírito não cessa de agir. Ele continua hoje inflamando corações, despertando vocações, chamando santos em meio ao mundo moderno. Já pensou se o próximo Pedro ou o próximo Paulo é você? O mais tocante é que, embora tenham temperamentos tão diferentes, Pedro mais afetivo, Paulo mais racional, suas mortes testemunham uma mesma fé. E essa unidade na diversidade é uma das marcas da igreja. Não somos chamados a ser iguais. Somos chamados a caminhar na mesma direção. Essa é a beleza da comunhão. Mesmo com visões diferentes, seguimos unidos por um mesmo Senhor. A festa litúrgica que celebra Pedro e Paulo juntos é um grito contra a divisão. Um chamado, reconciliação, a compreensão, ao diálogo. Será que temos cultivado essa unidade nos nossos lares, comunidades, grupos? E aqui vai uma provocação. Será que estamos dispostos a ser fiéis, como eles foram? Não se trata apenas de morrer fisicamente, mas de morrer para o orgulho, para o ego, para os pecados que insistem em nos prender. O martírio diário, silencioso, invisível aos olhos do mundo, talvez seja o mais difícil. Aquele sim, repetido todos os dias. Aquela fidelidade mesmo quando ninguém vê, é esse tipo de entrega que constrói santos. E é esse tipo de entrega que Deus espera de nós. Outro detalhe importante é o contexto em que morrem. Roma, um lugar hostil, pagão, poderoso. Mas é exatamente ali que a igreja lança raízes. Ali que Pedro e Paulo selam com sangue a presença cristã. Deus não escolhe lugares fáceis. Ele planta a fé onde mais parece impossível. Talvez hoje sua casa esteja como Roma, barulhenta, dividida, indiferente. Mas saiba, é exatamente aí que Deus quer agir. Se Ele transformou o coração, pode transformar sua história também. E não podemos esquecer que o testemunho de Pedro e Paulo não termina na morte. Ele ecoa, ele inspira, ele move corações há 2000 anos. Quando celebramos essa solenidade, não estamos apenas lembrando o passado. Estamos sendo convidados a entrar nesse mistério, a reacender a chama da fé, a tomar posse das promessas de Deus. Já pensou em como o seu próprio testemunho pode ser uma luz na vida de alguém? Por isso, essa festa não é só sobre eles, é sobre nós. É sobre reconhecer que o Espírito Santo que agiu na vida deles é o mesmo que habita em nós. É sobre nos perguntarmos se temos vivido com a mesma coragem, a mesma ousadia, a mesma esperança. É sobre decidir, hoje, agora, que nossa vida também será um reflexo do amor de Deus, que cada ato nosso será uma oração viva. Pedro e Paulo não buscaram fama, buscaram fidelidade. Não desejavam aplausos, desejavam agradar a Deus. Não se preocuparam com o que os homens diriam, se preocuparam com o que o céu diria. E agora, participam da glória eterna. Que essa solenidade desperte em nós o desejo de uma fé viva, firme e apaixonada. Que nos ensine a orar como Pedro, a pregar como Paulo e a amar como Cristo. E que um dia possamos dizer com eles: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quando o tempo dos apóstolos se encerra na terra, começa um novo tempo, o tempo da continuidade. A morte de Pedro e Paulo não representa o fim da missão,
mas o nascimento de uma igreja alicerçada na rocha e conduzida pelo Espírito. O que eles viveram, ensinaram e testemunharam não foi enterrado com seus corpos. Pelo contrário, tornou-se herança viva para cada geração. O legado apostólico não é algo distante ou congelado no passado. Ele pulsa no presente. Ele nos chama, nos convoca, nos provoca. Já se perguntou, qual parte desse legado cabe a você carregar? Pedro, chamado por Jesus de rocha, não é apenas um indivíduo. Ele representa a firmeza da fé, o pastoreio da igreja, a missão de unir e confirmar os irmãos. Sua autoridade não vem da força humana, mas da promessa de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra forte! Uma promessa que ecoa até hoje. Não, é sobre perfeição, é sobre fidelidade, não é sobre mérito, é sobre missão. E você, tem edificado sua vida sobre essa rocha? Paulo, por sua vez, representa a coragem de levar o evangelho às periferias do mundo. Ele rompe fronteiras, fala aos gentios, traduz a mensagem do reino em linguagem acessível aos povos. Sua vida nos ensina que a fé não é estática, mas dinâmica, não é um relicário, é um movimento. Fé que se guarda é fé que morre. Fé que se compartilha é fé que frutifica. E aí, você tem sido guardião ou transmissor dessa fé? A solenidade de São Pedro e São Paulo é também um convite à esperança. Mostra que as promessas de Deus não falham, que ele começou. Em Pedro e Paulo, ele continua através de nós, que a igreja não é um museu, mas um corpo vivo, que o Espírito Santo continua agindo, curando, salvando, transformando. Já sentiu esse Espírito te impulsionando a fazer mais, a amar mais, a serve mais? Celebrar esses dois grandes santos juntos também nos convida a enxergar a beleza da complementaridade. Eles pensavam diferente, agiam diferente, tinham origens e missões distintas, mas se respeitavam, se reconheciam, se uniam pelo essencial. Jesus, Cristo. Em tempos de tantas divisões, dentro e fora da igreja, que exemplo inspirador. Será que temos valorizado as diferenças como riqueza, ou temos permitido que elas nos afastem da missão comum? O legado de Pedro e Paulo é também um chamado à ousadia. Eles não viveram uma fé tímida, envergonhada, escondida. Viviam com paixão, com fogo nos olhos, com um coração inflamado pelo Espírito Santo. Eram homens que não temiam morrer, porque já tinham morrido para o mundo. Eram livres, profundamente livres. E essa liberdade os tornava invencíveis. Tem vivido essa liberdade que vem da fé, ou ainda está preso ao medo, ao passado, à opinião dos outros? Outro ponto que salta aos olhos é o zelo que ambos tinham pela oração. Pedro sobe ao terraço para orar. Paulo intercede mesmo nas prisões. Nenhum dos dois agia sem antes se colocar na presença de Deus. Isso nos mostra que toda ação apostólica só é fecunda quando nasce da intimidade com o Senhor. Não basta fazer coisas para Deus, é preciso estar com Deus. E você, como está a sua vida de oração? Tem dado espaço ao Espírito Santo falar? A sucessão apostólica é uma das marcas mais belas e sólidas da igreja. O mesmo Espírito que agiu em Pedro, age hoje no Papa. A mesma autoridade que confirmou Paulo, confirma hoje os bispos e missionários enviados ao mundo. Essa linha ininterrupta nos dá segurança, nos dá raiz, nos dá sentido. Em tempos de tantas doutrinas instáveis, de tantas interpretações soltas, como é bom ter uma âncora firme. Você tem valorizado essa herança católica, ou a tem deixado escorregar pelos dedos? E há ainda um último chamado, o de sermos também apóstolos do nosso tempo. Não precisamos ir a Roma, nem morrer decapitados, mas somos convidados a viver, com a mesma intensidade, o mesmo amor, a mesma entrega. A ser Pedro na firmeza da fé, e Paulo na ousadia missionária. A ser voz profética no deserto da indiferença. A ser luz em meio à escuridão moral. Já se perguntou como seria a sua paróquia, sua família, seu bairro, se você vivesse como eles? Por isso, essa festa litúrgica é um presente, um sopro de esperança, um grito de convocação, um lembrete de que as promessas de Deus continuam de pé, que a fé é a rocha inabalável, que o amor de Deus é mais forte que a morte, e que você é parte dessa história. Simva, com seus dons, suas lutas, suas perguntas e sua sede de Deus. Se Pedro e Paulo
fossem capazes de tanto, imagine o que o Espírito Santo pode fazer com sua vida. Agora que você caminhou conosco pela fé de Pedro e pela ousadia de Paulo, fica a pergunta, que não pode ser ignorada. O que você vai fazer com tudo isso? Porque a solenidade desses dois homens da fé não foi feita apenas para ser celebrada no altar, mas para ser vivida no cotidiano. A pergunta que ecoa agora é direta e pessoal. Você está disposto a ser um apóstolo do seu tempo? Está pronto para deixar as redes, como Pedro, ou abrir mão do orgulho, como Paulo, ou ainda vai continuar adiando o chamado que já bateu a sua porta tantas vezes? Não dá mais para viver uma fé superficial do por ânsias, de domingo apenas. O mundo precisa ver cristãos de verdade, que testemunham com a vida o amor de Deus, que falam de Jesus não só com palavras, mas com atitudes, que oram, mas também agem, que creem, mas também se doam. Pedro e Paulo não deixaram heranças materiais, deixaram uma herança espiritual que ainda sustenta a igreja. E agora, essa herança chegou até você. Vai passar adiante ou vai deixar cair no esquecimento? Quero te convidar a refletir com profundidade. Qual das características desses dois apóstolos você mais precisa cultivar? A coragem de Pedro? A perseverança de Paulo? A humildade de recomeçar? A ousadia de evangelizar? Responde aqui, nos comentários. Se essa mensagem tocou seu coração, se despertou algo em sua alma, então não deixe isso morrer aqui. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa de esperança, de direção, de reencontro com as promessas de Deus. Porque o Evangelho, quando compartilhado, se multiplica, e talvez, ao fazer isso, você esteja sendo o Paulo de alguém, ou o Pedro que aponta o caminho. E para terminar, deixo com você um versículo que ressoa com a vida desses apóstolos e que pode te fortalecer hoje, amanhã e sempre. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Deixe essa palavra ecoar dentro de você, porque quando Cristo vive em nós, o impossível se torna caminho, a fraqueza se torna força e a morte vira a vida eterna.